Boa tarde para você, Globo Esporte na área. Ó, nesse fim de semana tem o primeiro clássico carioca do ano. Amanhã tem Vasco e Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Estadual. Jogo que você vai ver ao vivo no Sport TV. A gente fala muito sobre esse clássico ainda hoje no Globo Esporte. Bom demais. Olha só, o Vasco emprestou o meia Aureliano para o UFC Cincinnati dos Estados Unidos. Ele fica por lá até o fim do ano. E amanhã, às 7 da noite, tem Vasco e Flamengo ao vivo no Sport TV. Pelo Campeonato Carioca. Seguinte, aponte seu celular aqui ó, pro QR Code para acompanhar tudo também no Globoplay mais canais e no Premiere. A gente está falando do primeiro clássico entre eles e que marca a abertura do Maracanã esse ano, né, em 2024. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos até agora. Enquanto se prepara para o clássico, o Vasco segue se reforçando. Esse aí é o Pablo Galdames, volante chileno, 27 anos. Ele desembarcou ontem no Rio com a cadelinha Moca. Estou muito contente. Galdames disse que está muito feliz e é uma grande oportunidade jogar num time tão grande e importante como o Vasco da Gama. Galdames estava no Genoa, da Itália. É o 7º reforço do Vasco para a temporada. Antes dele, tinha chegado o atacante Adson. Veio do Nantes, da França, e já está treinando. Todo jogador sonha em jogar numa instituição como essa, que a gente possa conquistar vários títulos e ser muito feliz aqui. O Galdames e o Adson ainda não vão estar à disposição do técnico Ramon Dias amanhã. Mas no primeiro clássico do ano, contra o Flamengo no Maracanã, o Vasco vai a campo com o que tem de melhor no momento. O único desfalque é o meia Paulinho, que sofreu uma grave lesão no joelho. Se Ramon Dias optar pela formação com 3 zagueiros, o time provável vai ter Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique ou Rojas, Zé Gabriel, Jair, Payet e Lucas Piton, Rossi e Verratti. Se a escolha for pelo 4-4-2, um dos zagueiros pode dar lugar ao atacante David. O auxiliar Emiliano Dias disse que quando as coisas vão mal, é preciso dar algo a mais nos clássicos, e que o Vasco vai jogar com tudo que tem contra o Flamengo. E o que tem de melhor contra o maior rival é sempre uma vitória. Mas é o primeiro grande jogo da temporada. O primeiro grande teste para esse início de temporada é quando você tem um clássico pela frente, uma equipe da mesma qualidade, ou às vezes uma qualidade até maior, mas enfim, que te impõe mais desafios. Para o Vasco, é o primeiro grande adversário em 2024 e as dúvidas do Ramon Dias, que teve já nesse período, né, a perda do Paulinho, por uma lesão de longo tempo de duração, então era um jogador importante desse time titular. Ele vem alternando o time em algumas partidas, os principais titulares. No último jogo contra o Nova Iguaçu colocou um time reserva e aí entraram os titulares no segundo tempo, mas não conseguiram também recuperar. O time foi muito mal, perdeu por 2-0. Então a gente está imaginando, ainda não temos muitas pistas do time do Vasco para essa partida. Estamos aqui na apuração do que pode acontecer. Busquei aqui um contato com a nossa repórter, a nossa setorista Emanuele Ribeiro, que acompanha o dia a dia do Vasco. Ainda não tem muita informação, está na apuração, mas tem algumas possibilidades, algumas o que ela arriscaria para o campinho do Vasco para essa partida. Vamos lá. Vamos mostrar o nosso campinho. Lembrando que ainda tem o treino de amanhã, pode ser que o Ramon Dias prepare alguma novidade, mas a princípio o chute, digamos, a gente arriscaria um campinho assim, mais parecido um pouco com os jogadores que enfrentaram o Bangu na penúltima rodada para o Vasco, mas com o esquema que o Ramon Dias já utilizou ou utiliza com esse Vasco em jogos contra grandes adversários, com 3 zagueiros. E aí o Léo Jardim, o Paulo Henrique pela direita, o Piton pela esquerda, mas João Vitor, Rojas, que pode ser um lateral direito também, mas joga na zaga, e o Medel, o Jair e o Zé Gabriel, os volantes, o Payet pelo meio, e na frente o David ao lado do Verratti. Tem o Rossi, que tem entrado em algumas partidas, mas não imaginamos começando esse jogo. Para Praxedes também seria uma opção. Ainda não tem o Adson está regularizado, mas não há expectativa ainda dele jogar, porque treinou muito pouco com o elenco titular, então se imagina ele já no clássico sendo utilizado. Mas é um quebra-cabeça para o Ramon Dias também. Tem muitas opções atrás, mais do que no sistema ofensivo do time. Como é que vocês veem? Uma linha de 5 e mais 2 volantes. É muita retranca para o clássico? Eu acho que, sobretudo, assim, mais do que o desenho tático do Vasco, vai importar a postura. Porque todo mundo sabe como o Flamengo se posiciona. Não é um segredo. O Tite deixa isso muito claro. As equipes que são treinadas pelo Tite, elas têm um desenho,
uma forma de se comportar em campo que é muito clara. Então, vai mais do que tentar envolver taticamente o Flamengo. É a postura de marcação. A única maneira do Vasco equilibrar esse jogo é com uma marcação muito bem encaixada e muito forte. E é difícil de fazer isso, porque o Flamengo tem jogadores que se movimentam bem demais. Um De La Cruz, que consegue se movimentar com muita inteligência, o Arrascaeta, o Gerson, só 3, estou citando só 3 para início de conversa. E eles são jogadores que, se o Vasco entrar dessa maneira, vão poder explorar bastante esse esquema. Por exemplo, entre Medel e Lucas Piton ficaria um De La Cruz. Né? E aí, o Lucas Piton é o lateral mais ofensivo do Vasco. Então, geralmente, nesses esquemas com 3 zagueiros, se não é um esquema muito bem treinado, os pontas, eles exploram justamente esse espaço entre o lateral e o zagueiro. Muitas vezes isso dá certo, principalmente quando se tem jogadores inteligentes. O Cebolinha ficaria entre Paulo Henrique e João Vitor, se fosse esse, né, o esquema do Vasco. É um jogador mais agudo, já é possível ler mais facilmente qual vai ser a tomada de decisão do Cebolinha, porque ele geralmente puxa para a perna direita para fazer a finalização, então é mais fácil de ler o que esse jogador vai fazer. Mas quando tem um De La Cruz entre 2 jogadores, é muito mais difícil fazer essa leitura tática. Então, se for com esse esquema, que o Vasco tem essa linha de defesa muito bem equipada, treinada, mas tentando principalmente encaixar a marcação no início da construção da jogada do Flamengo. Porque se a bola chega no pé para um Arrascaeta ou para um De La Cruz, com o tempo deles raciocinarem, vai ser dificílimo fazer a marcação. Então tem que tentar matar a jogada quando está na primeira fase da construção das jogadas do Flamengo. É bem difícil. Na teoria parece simples, mas imagino que vai ser uma tarefa árdua aí para o Ramon tentar equilibrar a partida. É o tal do jogo que o erro tem que ser mínimo, né? Para você equiparar com a qualidade do adversário, a qualidade do elenco do Flamengo hoje, tem que errar pouco. Porque se der muito espaço, vai ser difícil segurar. Então, porque aqui é o seguinte, se pega tanto o Robert Rojas e o João Vitor podem ser laterais, né? Sim. O João Vitor é mais rápido. O João Vitor é um dos jogadores, eu acho que zagueiros, até dos mais rápidos que a gente deve ter no futebol brasileiro. Com essa linha de 5, lógico que só vai formar uma linha de 5 no momento que eles estiverem marcando... recomposição. Médio-baixo, assim. Os 3 zagueiros ajuda e facilita, eu acho, a pressionar em cima no Flamengo. Porque você realmente, com o David e o Verratti, como que eu vou fazer? A grande preocupação do contra é o seguinte, Passar da primeira força de marcação. Porque os 2 volantes, você pega o Payet, ele não é, apesar dele estar super bem fisicamente, você tem o Pulgar e tem o Gerson. O Gerson, ele joga o jogo. Será que o Zé Gabriel, se ele ficar muito no Gerson, quem que vai pegar e marcar um exemplo, a maneira o Arrascaeta? Você pega o Jair vindo mais para dentro, para quando o Arrascaeta, não estou falando de identificar individualmente, só que você tem a vinda por dentro do De La Cruz. Será que é o Piton que vai vir? O Medel, ele pode vir pegar por dentro o Piton fechar? Então, isso que a Jéssica falou de comportamentos, ele é importante. Você pode encaixar sendo com 3 zagueiros ou com 2. Tem que estar muito bem treinado, né? Pode ser que o João Vitor, ele fique mais lateral, porque aqui tem que cuidar mesmo questão do Cebolinha. Então, aqui ele deve querer... Fechar o corredor. Né? Ele deve querer fortalecer bem, porque realmente para dobrar e triplicar aqui com ele. Só que se o Vasco ele tá muito baixo, vamos supor que ele tem 5 jogadores aqui atrás, só que o Flamengo ele joga no meio de campo já com 4. E o Vasco só vai ter 3, de repente o David. Só que se o David fica aqui, eles acabam abrindo um pouco de espaço que é pro lateral direito do Flamengo, seja quem for jogar, o Varela ou o Wesley. Então, essa composição que tem que saber como que ele vai fazer, independente, eu falo de novo, dele ter 3 zagueiros ou não, porque senão ele marca bem a última linha, e ali sobra espaço para o Flamengo fazer o que ele faz bem, que é a posse de bola. Por outro lado, ofensivamente, é um momento muito bom do Payet na temporada, né? Tem feito jogos e gols impressionantes, e começando essa dupla com o Verratti, que voltou na última partida. Então, também dá uma expectativa de buscarem espaços interessantes também nesse início de temporada, né? Dá, aí que tá o detalhe. Só que para o Vasco conseguir levar perigo, ele vai ter que marcar bem, né, Cami? Porque vai ter que roubar a bola com o Flamengo desorganizado, o que é muito difícil no time do Tite. Pode até ser que ele esteja também olhando como exemplo, como o Palmeiras acaba com 3 zagueiros agindo nos jogos contra o São Paulo ou contra o Flamengo. Isso acaba acontecendo no futebol também, de falar, opa, peraí, como que esse time, quem que endureceu para eles nesse momento, né? Aí ele acaba vendo o que ele tem e tenta fazer isso eu só não gosto de uma reprogramação para algo que você faz totalmente diferente, assim, sabe? Não é
Não é habitual para o atleta falar, agora eu vou fazer isso por causa desse jogo. Será que o seu time vai estar pronto para jogar dessa forma? Porque de repente ali no papel, no treinamento, para fazer os encaixes, beleza, mas só com a bola rolando, o Flamengo ele vai vir jogando do jeito que ele sempre joga, né? E o Vasco, será que ele vai conseguir reproduzir? Porque senão fica correndo igual barata tonta, mal posicionado, correndo errado, porque vai sempre deixar alguém, e todos os setores, até dos zagueiros, o Flamengo ele tem um controle de bola que é muito bom. Então eu preciso sim incomodar essa posse de bola, primeiro de tudo, se eu quiser ter a chance de ganhar do Flamengo. E para isso eu preciso estar bem posicionado para marcar bem. Senão você realmente vai acabar tendo que reprogramar algo nisso daí. Pode ser que o Ramon, como você falou, está pensando em fazer uma marcação, está pensando em usar esse esquema para fazer uma marcação mais alta. Não sei se é isso, mas pode ser. Às vezes ele faz essa linha de 3 laterais para conseguir ajustar essa marcação alta. Aí o Vasco tem que ter isso muito bem treinado para tentar roubar a bola no primeiro momento de criação do Flamengo. Por isso que estava falando sobre isso. Não dá para deixar o Flamengo quebrar essa primeira linha de marcação, porque aí a bola já vai estar no pé de um De La Cruz ou no Arrascaeta. Aí é muito difícil. E além disso, a gente está falando de um De La Cruz que é um ponta direita, mas que vai por dentro para fazer a construção. Então é mais um jogador que se soma ali no meio do campo. E às vezes se você mantém aquela linha de 5 estática, que não está bem treinado, qual vai ser o zagueiro que vai sair da linha para acompanhar, qual vai ser o jogador que vai acompanhar esse cara da criação, aí se abrem os espaços, porque o De La Cruz não vai ficar preso lá no ponta direita, que facilitaria muito para a marcação pelo lado esquerdo. Ele vai transitar entre as linhas e aí é que complica tudo e bagunça essa defesa. Vamos mostrar o campinho do Flamengo então também, como é que justamente está armado esse Vasco e se encaixa nesse Flamengo que a gente imagina para essa partida. E aí com a volta dos 4 jogadores que foram poupados no último jogo do Rubro Negro, Varela e Fabrício Bruno, por exemplo, ao lado ali do Léo Pereira e do Ayrton Lucas na primeira linha, o Pulgar e o Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, e a volta de Pedro e Cebolinha também poupados na última partida com mais energia agora para o clássico, o primeiro jogo importante do Flamengo na temporada, e é a equipe que a gente imagina titular para esse início de temporada do Flamengo, para os jogos importantes, e o primeiro grande teste para esse time do Tite que busca tanto equilíbrio. Tem do meio, no time como um todo, né, peças de muita qualidade, mas tentar encontrar esse equilíbrio com pouco espaço também no sistema defensivo. Porque ó, ele pode até girar, fazer Jair, trazer o Payet mais pro lado aqui esquerdo um pouco, né, para ajudar, e o Zé lá. Só que você vê que vai ter sempre superioridade na questão do meio, porque eles fazem esse quadrado. Se eu vou jogar num tripé, eu vou ter quadrado. Se eu vou jogar num tripé invertido, eu vou ter quadrado. Você vai ter o Piton de ala. Você pode até voltar o David, de repente, ou no Varela, ou no Pulgar, para poder dar uma mão. E o Piton, ele pode acompanhar até certo ponto o De La Cruz. Mas vamos supor que o De La Cruz comece a puxar muito para dentro, que lá, naturalmente, ele vai bater no Jair ou no Zé. Se o Piton acompanhar, sobra esse corredor pro Varela e, ao mesmo tempo, o David vai gerar essa dúvida. Tem 3 zagueiros ali, e, ao mesmo tempo, o Pedro não é um cara rápido, assim, para esses zagueiros do coisa perderem. Então, por isso que os encaixes têm algum momento que você tem que ter muito bem resolvido. Falo de novo, não é para questão ser individual, acompanhar até a morte, que a gente vê treinadores que conseguem fazer isso. Até o Abel no Palmeiras já fez isso. Sim. Em alguns momentos. Mas de você realmente não cair na casca de banana, tá bom, ele vai te acompanhar aqui. Então, se ele te acompanhar, você tira ele do jogo para abrir esse espaço para outro. Isso tudo tem entendimento de bons treinadores como o Ramon e o Tite, e com esses jogadores estando em campo. Então, é interessante. Eu vendo assim, parece que a formação de 3 zagueiros do Vasco parece ser um pouco melhor para o Flamengo, por causa da questão desses encaixes. Agora, a cabeça do Ramon, como que ele tá pensando para encaixar isso, que deve pensar em algo, se ele for pôr os 3 zagueiros... A gente vai ver com a bola rolando, vai ver com a bola rolando. Esses 2 bons treinadores vão também ler essa partida, esse primeiro grande clássico aqui do Campeonato Estadual. Agora, a gente tem uma notícia lá no GE. Globo, achei, no mínimo, inusitada, curiosa, mas uma novidade. Os clubes foram chamados para decidir o árbitro do jogo, do clássico de domingo. Tá lá no GE. Globo a matéria completa. Representantes de Flamengo e Vasco estiveram na federação para definir entre os nomes sugeridos a arbitragem, né, para o clássico de domingo. A decisão foi pelo Wagner do Nascimento Magalhães, será o árbitro da partida, num consenso aí entre Flamengo e Vasco, que eu gosto porque reclamação vai ter,
Mas aí vai ter aquela... vocês quiseram esse cara aí. Não dá Convergiram pra dizer, nisso, eu acho espetacular. Não dá pra dizer que ele favorece mais o time A ou B, porque vocês que escolheram o Wagner do Nascimento. Mas não deveria ser assim, né? É que o Vasco tem passado por tanta coisa, principalmente o Vasco, né? Nos últimos jogos, o Vasco, a arbitragem tem sido lastimável. E foram afastados, né? Nas foram duas partidas, até a federação reconhece erros ali disciplinares gravíssimos. Não tem como não reconhecer, porque são erros crassos. Agora, é muito triste que tem que ser dessa maneira, né? Vamos sentar aqui e decidir para ninguém reclamar? Poxa, não, acho que deveria ser muito fácil, deveria ser uma tarefa fácil escolher uma arbitragem. A gente tem um quadro excelente, qualquer um que a gente escolher vai agradar. Mas se eles convergiram, é futebol brasileiro, né? Mas é que eu falo, se eles também concordaram, tem menos problema. O problema é se eles só divergissem. Não, eu quero, não, eu não quero, eu não quero isso aqui. Nunca bateu, então vamos sortear um nome. Mas já imaginou fazer isso para todo mundo? Todo mundo não, para todo mundo, óbvio que não vai dar, mas antes pudesse um árbitro agradar os dois em cada momento. Que bom que ele agradou, né? Porque se não tiver consenso, como é que faz, hein? Complicado. Parou ímpar? Sei lá. Como é que decide? Joga moedinha? Enfim, tá definido então o Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro de Vasco e Flamengo no próximo domingo. Vasco empresta Luca Orellano para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco concluiu a negociação de empréstimo do jogador argentino Luca Orellano, de 23 anos, para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. O ponta, que já viajou para realizar exames médicos e se integrar ao novo clube, ficará por um período de 1 ano. O FC Cincinnati, atualmente ocupando a 4ª posição na Major League Soccer, MLS, a liga norte-americana, será o destino de Orellano nesta nova etapa de sua carreira. Desde a reapresentação do Vasco, o jogador vinha expressando seu desejo de deixar o clube. Orellano, que foi a maior aquisição do time no ano anterior, vindo do Vélez Sarsfield, da Argentina, não conseguiu se firmar como titular e enfrentou algumas lesões ao longo de 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, do SBT. O Vasco desembolsou aproximadamente 4 milhões de dólares pela aquisição de Orellano, correspondentes a 60% dos direitos econômicos do jogador. Havia uma cláusula que permitiria à SAF adquirir mais 25% no futuro, mediante o alcance de metas pelo jogador, por um valor adicional de 2 milhões de dólares. Entretanto, essa possibilidade não se concretizou. No início da temporada de 2024, Orellano permaneceu no Rio de Janeiro, atuando como titular e se destacando na equipe reserva nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, com 2 assistências e um gol notável de fora da área no empate em 3-3 com o Sampaio Corrêa. No entanto, mesmo com essa performance, sua intenção de deixar o futebol brasileiro persistiu. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!